Fique agora com o programa Papo Sol, apresentado por José Carlos Tolim. Não perca tempo e energia desejando ser outra pessoa, estar em outro lugar e ter outro trabalho. Aceite sua situação e perceba que existe uma razão específica para você ser quem é e estar fazendo o que faz. Nada acontece por acaso, porém você certamente não quer ficar preso à sua vida tranquila de sempre, que lhe pareça segura. A vida é excitante, cheia de expectativas, quando se está disposto a seguir em frente e enfrentar o desconhecido, sem temor, dando o próximo passo com absoluta fé em si mesmo. Nada acontece por acaso. Nada tema, vá em frente. Nós somos o canal 48.hf, a TV Sol de Indaiatuba, um canal televisivo aberto, digital e gratuito. E estamos também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Nosso endereço, TV Sol Indaiatuba. E nos apresentamos também no canal 8 do canal a cabo da cidade, da operadora a cabo. Evidentemente, um canal pago. E estamos aqui para divulgar as boas coisas de Indaiatuba, os acontecimentos interessantes, os acontecimentos elevados. Não estamos aqui para falar mal de ninguém, nem transmitir notícias tétricas, notícias ruins. Estamos aqui para transmitir a verdade e, especialmente, aquilo que eleva a nossa cidade e faz dela ter esse bom padrão que tem. E, nesta oportunidade, nós trazemos mais uma vez, aqui a bancada do Papo Sol, o Antônio da Cunha Pena, um tal de Pena, que, na mensagem inicial, nós falamos, você não pense muito, vá fazendo o seu dia a dia, mas a gente sempre tem expectativa. E o Pena, veja bem, veio lá do meio do mato, lá de Minas Gerais, lá não sei de onde, que daqui a pouco ele vai falar, está em Indaiatuba, que é uma cidade já mais desenvolvida, aqui de São Paulo, etc., e seus filhos já viraram cidadãos americanos. Como é que pode um negócio desse, né? É isso mesmo, Pena? É isso mesmo, Zé. Enquanto você falava esse tipo de pensamento, eu estava meditando sobre isso. Foi feito para mim, né? Eu fui uma pessoa que, pelas perspectivas, não dava para dizer o que ia acontecer. Porque aceitou dia a dia, mas sempre... Aceitava. Sempre com um bichinho cutucando aí. Desde pequeno, como meu pai trabalhava numa companhia de construção de hidrelétrica, e ele era carpinteiro, terminava, depois de 4, 5 anos, a obra daquela hidrelétrica, ia para outra cidade, até estado. Então, a gente vivia sem perspectiva de parada. E isso aí me formou, por bem e por mal. A gente só foi ter sossego mesmo, assim, não, agora vamos sossegar e criar uma vida em Indaiatuba, que foi aos 12 anos, há 68 anos atrás. Há 68 anos atrás. Eu estava com 12 anos. Aí meus pais pararam e deu para criar uma perspectiva de vida numa cidade só. Quer dizer que você vai carimbar agora no seu agosto aí, o de Leãozinho, você vai fechar a década? 80 anos 80 eu faço anos. Dia 3 de agosto. Bem vividos? Graças a Deus, bem vivido mesmo, bem agitado. Bem agitado. Bem vivido no sentido assim, mas selecionando, direcionando. Porque, às vezes, quando fala a vida bem vivida, parece que fez de tudo errado e certo. Evidentemente que eu errei algumas vezes, mas não procurei o azar, não cutuquei o leão com o dedo. Certo. Sempre procurando acertar. E hoje, na altura dos 80 anos, eu acredito que eu acertei. Porque, acertou bem, Porque essa mensagem inicial diz, você se ocupa do que dá para fazer e tal, mas sempre tem a expectativa de alguma coisa. Porque você diz, eu trabalhei, às vezes, meio contrariado em fábrica, fui fazer Senai, mas não era minha praia, não é? Exatamente. Não era minha praia.
Mas aí, eu nunca perdi o foco. Desde pequeno, que eu tinha uma vocação muito forte para a arte. E eu queria ser artista de qualquer jeito. É. Só que eu só vim entrar na arte para valer, porque para valer no sentido de poder ganhar a vida fazendo aquilo, aos 29 anos, quando eu virei fotógrafo. Eu já era coroa. Até os 29 anos, eu só procurei, eu corri atrás da minha estrela. É. A sorte que minha estrela, eu não pus ela muito alta, por exemplo. Eu não queria ser galã de novela, que não ia dar. Eu não queria ser um grande pintor, que não ia dar. Eu pus ela sempre mais altura possível e corri atrás. Em Indaiatuba, naquele tempo, ser artista, não dava para você ganhar a vida sendo artista aqui. A única coisa que me ocorreu, de repente deu um estalo. Epa, fotografia dá para ser artista, porque a fotografia é uma arte. Tem muita arte na fotografia. E dá para ganhar a vida aqui na cidade pequena de Indaiatuba. Eu mudei para cá, ela tinha 18 mil habitantes. Então eu vi ela crescer. Então, mas eu só consegui realizar isso aos 29 anos, quando eu deixei 12 anos da Têxtil Judite e fui ser fotógrafo. Aí ninguém segurou mais. A fotografia é uma coisa instigante. Nós vimos esses dias o passamento do Salgado, que foi Sebastião um grande Salgado, fotógrafo, né? É meu conterrâneo, por Como é sinal. que é essa questão de encarar a fotografia preto e branco e depois ela colorida? Porque, por exemplo, o Salgado, como é que é o primeiro nome dele? Não me Sebastião. lembro. Hã? Sebastião O Salgado. Sebastião Salgado fez as fotos que são um sucesso no mundo, Isso. porque elas retratam assim A realidade, de tudo em branco e preto. É isso Você aí. acha a fotografia em branco e preto uma coisa muito artística? Eu acho fantástica, porque o branco e preto, ele é mais, por incrível que pareça, ele é mais artístico. Eu só vou dar um exemplo como eu virei fotógrafo, a minha especialidade por um bom tempo foi fotografar casamentos. Aí já virou colorido. Aí né? já era, não, mas eu sou do tempo começou no branco e preto. preto. Porque, aliás, eu me formei, eu era laboratorista do branco e preto. Quem fazia a parte colorida, eu era o Idílio, meu sócio. Mas eu sempre gostei mais de branco e preto, assim como o Sebastião Salgado. O que acontece? Eu vou dar um exemplo que você vai visualizar. Eu ia fotografar um casamento, eu sempre fui muito criterioso na parte artística. Chegava lá, a noiva de branco, como sempre, o noivo, como sempre, terno escuro, na maioria das vezes. Elegante, via de regra. Olhava para 10 padrinhos de um lado e 10 do outro, tinha uma madrinha de cor de abóbora, outra de roxo, outra de mini saia, outra... Aquilo é um pavor no colorido. Estraga qualquer foto. Quando eu tirava no tempo do branco e preto, ficava tudo cinza, todos os tons de cinza, o branco e o preto. Fica muito mais elegante. Agora, o colorido é perigoso, porque ele pode ficar brega e pode ficar banal. Por isso que eu acho que o Sebastião Salgado optou por branco e preto por problema estético, em primeiro lugar, e para captar melhor a realidade, porque o colorido é banal, uma vez que o mundo é colorido, né? Então ele é meio já óbvio, né? O céu é azul, mas você tira ele está azul. Ou no branco e preto você põe um filtro para ele ficar mais escuro ou mais claro. Então você criava uma nova realidade, porque a gente sabe que a gente não enxerga em branco e preto. E ele se notabilizou com branco e preto por opção própria. E eu também gostava do branco e preto. Você gostava do branco e preto, porque depois você, talvez até um pouco contrariado, mas enfim, teve que seguir a sua vida comercial. E Sim. Você foi um craque, por exemplo, em fazer álbuns de batizados, álbuns de casamento. Casamento, fotografar com a maior criança. categoria, né? Sim. E sempre fez. E você aí teve que se adaptar ao colorido, né? Sim, porque a gente tem que seguir o mercado. Afinal, eu sou artista da fotografia, porém eu precisava ganhar dinheiro.
E o que manda o mercado são fotos em cores. São fotos em... Mas eu sempre levava uma câmera em branco e preto no casamento, tirava por conta algumas fotos em branco e preto e mostrava para o casal. Alguns gostavam e inseria no álbum lá meia dúzia de fotos em branco e preto, o resto em cores. Eu nunca deixei o branco e preto. Nunca deixou o branco e preto. Isso. Mas, Pena, ultimamente você ficou conhecido e carimbado como o homem da fotografia, o cara que fotografou tudo de Indaiatuba, tudo, carnaval, construção, enfim, tudo quanto é coisa bacana. Clínico geral, de 3x4 a defunto eu fotografava. Você fez clínico geral, fez um pouco de tudo. Isso. É legal. Só que ultimamente você está mais inclinado à pena, fazendo um trocadilho com o nome, e anda escrevendo. Quantos livros já, Pena? Esse é o 5º que eu vou lançar no dia do meu aniversário. 80 anos, dia 3 de agosto, lançando um livro de contos, ficção. O meu primeiro de ficção. Primeiro de ficção. Ficção, porque antes foi um de crônica e 3 de história do cotidiano em Indaiatuba. História do cotidiano em Indaiatuba. É. Vamos recapitular rapidamente para a gente ir para o segundo bloco. O primeiro livro foi o quê? Primeiro foi uma coletânea de crônicas que saía na revista da Tribuna. E eu fui um cronista de sucesso, para o bem e para o mal. Criava inimizades, porque falava alguma coisa. Eu uso muito ironia e humor nas minhas crônicas, e provocava alguém. Sempre provoca alguém. Mas isso que é legal, porque ninguém era indiferente às minhas crônicas. A crônica saía na última revista da Tribuna. Era comum a pessoa ir lá no balcão da loja e falar, olha, eu começo a ler a revista da Tribuna pelo fim. Pelo fim. Primeiro eu leio sua crônica, depois que eu vou ver o resto. Isso é um elogio muito grande. Você conseguiu virar a Tribuna de ponta cabeça. Naquela famosa crônica lá que deu uma horror. Então, primeiro foi de crônicas, depois? Depois veio, aí eu virei História do Cotidiano. Nos tempos do Barrex. Nos tempos do Barrex. Que cobre... Quem no passado não lembra do Barrex? Isso. É o bar mais... Na Praça Prudente de Moraes, o bar ao lado mais, do Cine Rex. Mais, vamos dizer, simbólico assim da cidade, né? Porque ele foi por um período, na década de 50, 60, o point da juventude descolada. Eles preferiam o Barrex. Primeiro ficava ao lado do cinema. Segundo, ficava de frente para o crime, quer dizer, de frente para a praça onde as menininhas faziam footing. Era um ponto estratégico. Um ponto estratégico. E os donos, geralmente, teve vários donos, mas eles aceitavam você levar violão, ficar cantando. Então a juventude se sentia melhor. E ali você tomava uma cerveja ou tomava um uísque e fumaram um cigarro. Que isso, de certa forma, exibia uma panca, né? Você não sabe mais o que é panca hoje, né? Hoje não sabe. Mas então ele sempre teve esse jeitinho meio jovem. O que é panca? Fala para... Panca ter charme. Ter charme, ter pose. Pose, né? O cigarro ajudava. Eu tentei fumar, graças a Deus, meu corpo não aceitou, para ter panca. Para ter panca. Para vir no trem de Itu, quando eu estudava em Itu, eu vinha fumando. Depois ficava tossindo o dia inteiro. Eu um dia desisti da panca. Para dizer que eu era homem já. Mas tinha panca, para dizer que era homem. Eu ficava tuberculoso depois, mas não tem importância. Então, Barrex na sequência? Depois veio Tipos Notáveis da Popularidade, que é sobre as figurinhas carimbadas da cidade, folclórica da cidade. As figuras folclóricas, que é o livro que eu mais gosto, diga-se de passagem. Ficou muito bacana esse livro, né? Eu gosto muito. E agora o 5º. Aí algumas histórias mal contadas, que é o subtítulo, né? Uhum. Depois veio o Retrovisões, que foi eu lancei há 2 anos atrás. Em cima do cinema. Não, Retrovisões, que é sobre como o indaiatubano se entreteve no século XX. Certo. Mais de 100 anos de como ele se distraía numa cidade pequena. Automaticamente você vai contando o desenvolvimento da cidade. E aí muito do cinema.
Muito, eu conto as histórias de todos os cinemas Dos da cinemas Tuba, da cidade. circos e outras coisas mais. Você é um cara que curte cinema. Sou louco por cinema. Para mim, é duas coisas que me movem fora O seu dia a dia. do dia a dia: música e cinema. Música e cinema. Desde pequeno. Eu conheci cinema aos 5 anos. Você já cantou muito também. Cantei 5 anos num conjunto de baile do Basilinho, que era o New Boss Ritmos. New Boss. Dos New 18, Boss, olha. Dos 18 aos 23 anos eu 18 a cantei. 23. Mas daí comecei a namorar, aí a música... E você tocou algum instrumento também? Não, eu sempre fui meio ruim. Vocalista. Eu fazia ritmo, quando não estava cantando... Você chegou a fazia escrever ritmo. alguma música? Sou compositor, tenho mais de 30 músicas e fui compositor da Escola de Samba Unidos de Indaiá durante... Muito tempo, né? Dos 6 anos que eu fui compositor e puxador de samba, eu ganhei 6 carnavais. Só perdi, fiquei em segundo lugar em 2. Eu era bom, ganhei vários festivais. A prova, você vai ver, agora no dia 3 eu lanço esse livro e, paralelo a isso, numa das salas do Casarão Pau Preto, vai acontecer uma exposição sobre minha trajetória artística em Indaiatuba. E lá tem os troféus que eu ganhei com festivais. Você vai ver que não são poucos. Para fechar e para a gente ir para o segundo turno, o que você lembra de Minas Gerais? Da Minas pinga, Gerais? do queijo, da vida difícil, evidentemente. Mas não adianta, é interessante. Você sai de Minas Gerais, mas ela vai com você. Eu saí de lá com 12 anos e Mas você tá sou carimbado. muito mais paulista do que em Mineiro. tempo, né? 12 anos de mineiro, de Minas, e 68 de São Paulo, em Indaiatuba. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou mineiro de nascimento, sou mineiro de coração, mas quem eu amo mesmo é Indaiatuba. Esse é o Pena, o Antônio da Cunha Pena. Figura carimbadíssima da cidade. E que vai falar agora no segundo tempo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, sobre esse lançamento do seu livro e dos seus 80 anos e dessa exposição que vai acontecer no Casarão. Até já. Você está assistindo o programa Papo Sol, apresentado por José Carlos Toninho. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos um novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz Bicudo, número 1053, Jardim Residencial Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 3935 1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 99956 8899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. A Plotericia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão, montagem de apostilas e montagem de crachás em PVC e muito mais. Plotericia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, número 159, no centro. A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundada em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática.
A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Voltamos com o programa Papo Sol, apresentado por José Carlos Toninho. Ô Pena, mas você disse, olha, em Minas Gerais eu nem para a escola direito eu era meio iletrado. Capialzinho. Meio o quê? Um capialzinho. Um capialzinho. Eu era meio iletrado e Bastante. de repente você veio para São Paulo e você disse, eu comecei a gostar de gibi e aprendi até ver as palavras e ficar mais letrado, mais aculturado através do gibi. O que é gibi? O pessoal hoje nem sabe mais o que é gibi. O que é? É HQ, ou história em quadrinho, né? Que você vai na banca ainda tem hoje, mas não com as características do nosso tempo. Porque o auge da história em quadrinho foi década de 40, 50 e 60. Depois ela começou a decair e hoje tem restrito a livros mais de arte, assim e tal. Não é aquele gibi que a gente comprava baratinho, de faroeste, super-heróis, Pato Donald, essas coisas, né? Não tem quase mais isso aí. Eu fui influenciado pelo gibi, por isso eu respeito o gibi, e criei meus filhos e minhas netas com gibizinho, desde pequeno. Ia na banca, escolha um gibi aí. Escolhi, tem pilhas e pilhas de gibi em casa, porque eu não jogo fora nada, sou preservacionista. Porque isso faz que mexer pertenceu com a ao meu imaginação, filho. né? Isso, eu aprendi a ler de vontade de saber o que tinha. Eu vi o desenho, o Roy Rogers, que era meu ídolo de faroeste, falando para o bandido com o revólver na mão, mas eu não sabia o que ele estava falando. Aí eu pedia para minha irmã mais velha ler para mim e eu ficava encantado de saber que ele estava falando aquilo. Rapaz, como eu só tive 6 meses de primeiro ano, entrei aos 8 anos na escola. E não tinha escola de sítio, a professora não era formada e não tinha cartilha. Ela ensinava na lousa, o A, I, O, U. Eu aprendi o A, I, O, U, o ABC. O duro era juntar as letrinhas. Aí o gibi que me ajudou a juntar as letrinhas. Você me lembrou do Roy Rogers. Você gostava do Zorro também? Eu gostava de todos eles, mas o Roy Rogers pode ser um único herói que tinha família. Ele era casado, tinha um cachorro importante, eu tinha um cavalo bacana, mais inteligente que ele, quase. Isso me encantava, porque era família. Os outros não tinham família, era só... Família. E o Roy Rogers até era tão humano, porque ele apanhava um pouco do bandido. No fim, ele ganhava no fim, sempre. Ele sempre ganhava. Mas os outros não, já resolvia na porrada e já... Então, eu gostava do Mas, Pena, Roy Rogers. E agora... Vamos falar um pouco do livro e, na sequência, nós vamos falar do evento do Pau Preto que vai acontecer agora. O lançamento. Esse livro, você, inclusive, falando em gibi, você disse que contou com que o seu livro é muito ilustrado. O que é ilustrado, o que é fotografia? São 13 contos, tem 15 ilustrações. Não é muito ilustrado, porém é ilustrado, porque... Mostra a capa dele para nós. Isso aqui é uma ilustração de um escritor, de um desenhista de São Paulo, que é um desenhista de gibi, de terror, de faroeste. Ele chama Ivan Lima. E ele tem as características dos desenhistas do meu tempo, década de 50, 60. Eu peguei amizade com ele e pedi que ele... Paguei, aliás, né, para ele fazer 15 ilustrações por livro. Então, por exemplo, dê um exemplo de uma ilustração que você encomendou para ele. Todas foram encomendadas, porque ele não quis ler o livro. Ele falou assim, não, você me explica o que você quer, o conteúdo do conto, eu faço um esboço. Dê um exemplo de uma só. Um conto que você fez e que ilustração ele fez, só para a gente entender. Todas são dele. Por exemplo, esse conto se passa numa favela, e tem um linchamento. Eu expliquei, eu quero um cara sendo linchado, descendo um morro, e o pessoal dando paulada nele.
Ele fez esse desenho. Eu pus na capa porque eu achei o desenho mais significativo. Porque o livro chama-se O Último Natal e Outras Histórias. Por que O Último Natal? Porque é um livro, em primeiro lugar, é um livro de histórias natalinas. São 13 histórias que se passam Mas como em é que dezembro. encaixa o Natal com, de repente, alguém sendo Então, é aí que linchado? está. O livro, ele não é um livro de natalino, mas um livro edificante ou religioso que tem mensagens, não é isso. Não. Tem uma epígrafe aqui no começo que eu digo, enquanto é Natal, a vida acontece. Que eu começo o livro com essa frase. Por quê? A gente, o mês de dezembro, que eu amo o Natal, eu, minha mulher, minhas filhas, minhas netas, mas, de uma certa forma, a gente vive um mês de meio ilusório. Eu encontro você, eu te desejo Feliz Natal, e te dou um presente, e não sei lá, é tudo como a vida deveria ser. Mas chega janeiro, realidade, contas a pagar, aí você volta no real. É carnê de IPTU, é carnê Isso. não sei do quê. E aí vai. Mas, eu falo, enquanto é Natal, a vida acontece. Por quê? Não é porque eu estou te desejando Feliz Natal, estou te dando um presente e estou com meu espírito natalino, a cidade está toda enfeitada, que não tem assalto, que você não descobre que está com uma doença. A vida acontece. A vida acontece normalmente. Mas a gente se esquece disso. A gente vive um tempo assim, Isso. vamos dizer... Meio ilusório, mas que é bom. É bom, interessante. porque a gente tem um mês, pelo menos, Interessante. de ilusão. Isso sempre me fascinou. É lógico que eu amo Jesus Cristo, que é o aniversariante, mas eu gosto muito do Papai Noel. Eu não sou contra o Papai Noel. O Papai Noel, ele está cheio de razão de existir, entre aspas, né? E ser como ele é. O problema está no ser humano. Mas Papai Noel é ingrato porque ele só traz presente para quem pode. O problema não é dele, o problema é nós que distribuímos mal a renda. Nós que distribuímos mal. Mal a renda, e aquele coitado não pode comprar um presente para o seu filhinho. Agora a gente culpa o Papai Noel, ele não tem culpa. Né? Tem um conto aqui que trata especificamente sobre isso. Então não é um livro edificante, piegas, religioso. É natalino, mas mostra os outros lados, que pode... as outras facetas do mês de dezembro. E isso encanta as pessoas e marca, né? Natais sempre marcam, né? Marca muito, eu adoro o Natal. Minha mulher é louca por Natal, minhas netas. Nossa, desde pequenininha elas... É uma delícia. Muito o Natal. Mas, isso. Pena, aí nesse fechamento dessa década, 8 décadas agitadas, bem vividas, maravilhosa, com uma família bem constituída, com a satisfação do dever cumprido, nem só de você, como da Regina, sua esposa, que a todo momento esteve ao seu lado ali. Sim. Graças a ela que eu tenho tempo de escrever. No seu negócio, que também cuida bem trabalhava de tudo, comigo, né? Que trabalha, que sempre trabalhou também. O que vai acontecer no Casarão agora? Dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto. Eu até aproveito aos telespectadores para convidá-los. Dia 3 de agosto é um domingo, é exatamente o dia que eu faço 80 anos. E eu quero marcar essa data, que é uma data redonda, importante, lançando esse livro, que é o 5º da minha carreira de escritor amador. Eu sempre friso que eu não sou profissional, eu sou amador. Eu preciso de vender 152 livros para pagar essa edição. Então, eu preciso de vender livro. Então, você vai ganhar quanto nesse negócio? Nada? Não, são 250 livros. 152 eu preciso vender, de qualquer jeito. Para pagar a conta. Para pagar a conta. A partir daí, se eu vender, vai ser lucro. Tem alguma coisinha. Mas é a cachaça. Eu escrevo por vício. O que vale e é a por cachaça. amor. O que vale é a farra. Eu estar aqui falando de um livro e deixando uma coisa para a história. E como é que vai ser esse evento no Casarão? Vai começar que hora? Tem vários eventos lá. É domingo,
das 9 ao meio-dia. São 3 horas de relax. Então, você Ali no vai bosque? lá, Vai ser no bosque? dentro do bosque, eu estarei autografando, para aqueles que quiserem, esse meu novo livro. Vai estar rolando o grupo de choro na Boa Pires Camargo, que é ligado à Secretaria Da Cultura, que é excelente, tocando chorinho. Isso, a trilha sonora vai ser chorinho. E na sala principal do casarão vai estar acontecendo uma exposição sobre a minha trajetória artística em Indaiatuba. Então está lá desde a minha infância lá em Minas, algumas coisinhas que sobraram, porque eu sou preservacionista desde pequeno, então está lá o meu primeiro Natal que eu ganhei um presente, um brinquedo, está lá. O primeiro livro, os 3 primeiros livros de escola estarão lá. Um peão que eu julgava está lá. O meu estojo de escolar que dos 4 anos de grupo escolar estará lá. Isso para marcar a infância. Depois vem a adolescência, que já é em Indaiatuba. Eu fui adolescente aqui, eu cheguei aqui com 12 anos. Tem adolescência e tem a juventude minha. Tudo que eu fiz sempre de olho na cultura e na arte. É uma vocação muito forte. Por isso que eu volto àquele pensamento que você leu no começo. Porque a vida é isso, siga atrás da sua vocação. Eu trabalhei 3 anos numa fábrica de cabide, trabalhei 12 anos de têxtil Judite, odiando o meu trabalho. Mas eu trabalhei. Com isso, eu comprei um lote, fiz uma casa. Você trabalhou mal, que sempre foi mandado embora? Nunca fui mandado embora de nada, graças a Deus. E sempre trabalhei não gostando do que eu fazia. Mas era o que tinha naquele momento. A obrigação. Ué, eu não podia falar, eu quero ser artista, se não fosse artista, eu não vou trabalhar. Não, tem que ir à luta. Tem que ganhar a vida, né? Tem que ganhar a vida. Eu fui ganhar a vida. Com 29 anos, eu fui ser fotógrafo. Aí sim, juntou a fome com a vontade de comer. Ninguém me segurou mais, porque aí eu estava na minha praia. Todos nós temos a nossa praia. Corra atrás dela, vá à luta. Não espere, Deus ajuda, mas Deus ajuda aquele que trabalha. Ele não ajuda vagabundo. Não fique esperando. Ah, não, só vou me realizar se eu vou ser artista. Se você não for à luta, você vai morrer aí sentado, vendo televisão e olhando no celular. As bênçãos dos céus são bem-vindas. Não, eu acredito muito nisso. Você tem que construir aqui embaixo para receber também. É lógico, não adianta eu estudar para passar do fim do ano, tirar diploma no ginásio no fim do ano e ficar jogando o videogame ou olhando no celular. Deus não ajuda a gente. Ou jogando pelada na Exatamente. cidade. Deus ajuda aquele que estudou. Deus ajuda quem cedo madruga? Exatamente. Esse ditado é tão antigo, mas tão verdadeiro. Não adianta. É isso aí. Então, eu espero a todos que gostam de literatura. É o meu primeiro livro de ficção, porque até então eu escrevi crônicas sobre a cidade e escrevi 3 livros sobre a história do cotidiano. Ali você não pode mentir, porque você tem que pesquisar, você está lidando com a realidade. Dá um trabalho do cão. Esse último, Retrovisões, foram 7 anos de pesquisa, pesquisando jornais e livros e conversando com pessoas. Agora não, eu parti para a ficção, porque a ficção você mente à vontade, você relaxa. Quanto mais você mentir, melhor. Apesar de ter um pouco da realidade sua, está diluída ali no meio da mentira. Porque através da mentira você fala muitas verdades. E ficção, toda ficção é mentira, né? Se não for mentira, não é ficção, é história. É história. Isso aqui é só mentira. Mas a mentira do bem, mostrando a realidade nua e crua da vida, apesar de ser dezembro, a despeito do Natal estar chegando. A vida continua. Esse foi o Antônio da Cunha Pena. Pena, deixa uma mensagem final para nós. Olha, Zé, na realidade é uma continuação. Quando eu tenho oportunidade de falar para jovens, adolescentes em escola, às vezes me chamam. Eu fico até nervoso. Eu sempre
quero entrar na cabeça daquelas crianças que estão olhando para mim, adolescentes, que a adolescência é um horror, é a pior fase da vida, na minha ótica, porque antes você é criança, inocente, você não é culpado de quase nada. Depois você é adulto, você é responsável pelo que você faz. Esse meio que você é criança demais para tomar decisões e adulto demais para fazer coisas de criança. É um pepino muito grande, que é dos 12 aos 17, 18 anos. É alto para carpir, baixo para roçar? Exatamente. Em linguagem caipira, né? Do Mazzaropi. Então é isso. Eu tenho muita pena do adolescente, porque eu sofri muito na adolescência. Então acreditem, em primeiro lugar, escolha aquilo que vocês gostam. Eu gostaria de ser artista. Aí seu pai vai falar, mas artista não dá dinheiro, você tem que ser médico. É preferível você ser um artista feliz e que ganhe pouco, mas que dê para viver com dignidade, como eu fui, do que ser um médico carniceiro, sem vocação, porque papai quis. Então não vá atrás do dinheiro. O dinheiro é uma consequência que vem naturalmente. É isso aí. Esse foi o Pena, o Antônio da Cunha Pena, fotógrafo de profissão, arraigado às próprias convicções, talentoso, fala que é amador, mas aqueles que o conhecem sabem que ele é um amador bem profissional, que é criterioso no que faz, desde os seus serviços, quando prestava, através da sua empresa, a Silva e Pena, fazia as coisas bem feitas, fazia as coisas com capricho, sempre muito dedicado, e que chega agora a essa etapa da vida, lançando um livro, mostrando a sua história, mostrando que um matuto pode ter muito bem o seu espaço na sociedade. E conquistar esse espaço fazendo aquilo que gosta, aquilo que o torna feliz, que o torna satisfeito, que o torna realizado. Pena, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui na bancada do Papo Sol. Muito obrigado pela mais uma oportunidade de divulgar cultura. Até dia 3 de agosto. Vamos lá. Este foi o programa Papo Sol, apresentado por José Carlos Toninho.